Caro aluno, seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina Gestão e Planejamento Financeiro Empresarial. Nossa aula de hoje é sobre decisões de investimento e orçamento de capital, onde será dividida em 3 partes: orçamento de capital, métodos e técnicas de avaliação de investimentos e análise de investimento. Vamos então à primeira parte, orçamento de capital. O orçamento de capital é um programa de aplicação de capital de longo prazo vinculado ao planejamento estratégico da empresa e trata de investimentos permanentes. As decisões relacionadas ao orçamento de capital devem ser tomadas somente após um estudo aprofundado, pois uma vez iniciado o processo de investimento de capital, sua interrupção ou reversão não será fácil. Por outro lado, os investimentos temporários de natureza financeira são valores aplicados geralmente no mercado financeiro, com intenção de resgate dentro de um determinado prazo. Contabilmente, podem ser classificados como aplicações de liquidez imediata e títulos e valores mobiliários de curto ou longo prazo, e não fazem parte do orçamento de capital. Por esse motivo, quando falamos em investimentos de curto prazo, falamos em planejamento financeiro, e quando se trata de investimentos de longo prazo, utilizamos o termo orçamento de capital. Investimentos permanentes são os recursos aplicados em ativos de natureza permanente para a manutenção das atividades operacionais e produzem resultados por longo prazo. Temos como exemplos as participações em empresas coligadas ou controladas, os terrenos e edificações, os gastos com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos, as marcas e patentes e, por último, as máquinas e equipamentos. Alguns investimentos, tais como os aplicados em máquinas e equipamentos, edificações e gastos com pesquisas, transformam-se em despesas no longo prazo, por meio de cotas de depreciação e amortização. Um investimento envolve sacrifício de grande volume de recursos humanos, intelectuais, materiais e financeiros, e seu retorno deve ser compatível com o nível de risco assumido. As decisões de investimentos devem ser tomadas com base em informações cuidadosamente analisadas, pois comprometem os recursos de uma empresa por longo tempo e seu retorno efetivo pode ser somente estimado no presente, o que gera incertezas. Para a tomada de decisão, um investimento deve ser compatível com outro investimento. Por exemplo, a compra de um equipamento novo ou a manutenção do equipamento antigo, instalação de fábrica nova ou aumento da capacidade da fábrica existente, gastos em pesquisa e desenvolvimento ou compra de tecnologia existente no mercado. A necessidade de analisar a viabilidade econômica de um investimento gera problema de engenharia econômica. A engenharia econômica tem a finalidade de possibilitar a escolha da melhor alternativa de investimento, utilizando métodos de análise específicos com a consequente otimização dos recursos. Um investimento pode ser representado por aquisição de empresa, expansão de operação, implantação de software, entre outros, e gera resultados econômicos durante sua vida útil, isto é, durante a sua vida econômica ou duração econômica. Porém, alguns tipos de investimentos não podem ser mensurados conforme o modelo apresentado, por gerarem somente resultados qualitativos e não quantitativos, como, por exemplo, investimento em melhoria de qualidade de atendimento no pós-venda. No longo prazo, assume-se que as receitas e despesas que geram resultados econômicos são realizadas em regime de caixa, dentro do próprio período de competência, com exceção daquelas que não impactam o caixa, como depreciação e amortização. A finalidade da avaliação econômico-financeira de um investimento consiste em avaliar o fluxo de caixa futuro gerado pelo investimento realizado. O fluxo de caixa de um projeto de investimento nada mais é do que a projeção de geração líquida de caixa, isto é, projeção de lucro líquido excluído de itens que não afetam o caixa, acrescentando o desembolso em investimentos fixos. Em um projeto de investimento, geralmente existe desembolso no período inicial, denominado de investimento inicial, e espera-se que o fluxo de caixa líquido seja positivo, com benefícios líquidos de caixa em períodos futuros.
Podem existir casos em que nos períodos iniciais há benefícios líquidos de caixa e em um ou mais períodos futuros ocorre fluxo de caixa líquido negativo, isto é, desembolso maior do que a entrada de caixa, como por exemplo em caso de investimento com carência de pagamentos. O quadro apresentado trata-se de um modelo de demonstração de fluxo de caixa derivado de uma demonstração de resultado. Os valores que interessam na apuração do VPL, valor presente líquido, são o investimento inicial e o somatório dos fluxos de caixa líquidos, que podem ser positivos ou negativos, descontados pelos respectivos fatores de desconto, ou seja, os valores descontados no tempo. Dando continuidade, vamos à segunda parte do nosso tópico, métodos e técnicas de avaliação de investimentos. Os principais métodos de avaliação de alternativas econômicas são método do valor presente líquido, método do valor futuro líquido, método do valor uniforme líquido, método da taxa interna de retorno, método do prazo de retorno e método do benefício-custo. O método do valor presente líquido consiste em determinar o valor no instante inicial, descontando o fluxo de caixa líquido de cada período futuro, isto é, fluxo de caixa líquido periódico gerado durante a vida útil do investimento com a taxa mínima de atratividade e adicionando o somatório dos valores descontados ao fluxo de caixa líquido do instante inicial. Se a vida útil do investimento for muito longa, por exemplo, acima de 10 anos, pode ser utilizado parcialmente para os períodos finais o conceito do valor presente da perpetuidade. O investimento será economicamente atraente se o valor presente líquido, VPL, for positivo. Este método é conhecido também como método do valor atual líquido. O método do valor futuro líquido consiste em determinar o valor no instante futuro, utilizando as mesmas formas de cálculo e critérios do método do VPL, diferenciando-se somente quanto ao aspecto da data focal, isto é, a data de avaliação do investimento. O método do valor uniforme líquido consiste em transformar uma série de valores diferentes em valores uniformes, por meio da aplicação de uma taxa mínima de atratividade, ou seja, transforma os fluxos de caixa de cada alternativa de investimento em valores uniformes para possibilitar a comparação. O método da taxa interna de retorno consiste em determinar a taxa de juros que anula o VPL. Esse método assume implicitamente que os fluxos de caixa líquidos periódicos são reinvestidos à própria TIR, taxa interna de retorno, calculada para todo o investimento. O investimento será economicamente atraente se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade. O método do prazo de retorno consiste na apuração do tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa líquidos periódicos seja igual ao do fluxo de caixa líquido do instante inicial. Este método não considera os fluxos de caixa gerados durante a vida útil do investimento após o período de payback, isto é, após o prazo de retorno, e, portanto, não permite comparar o retorno entre dois investimentos, mas é um método largamente utilizado como um limite para determinados tipos de projetos, combinado com outros métodos. Em outras palavras, ele compara os prazos que os fluxos de caixa líquidos descontados se igualam ao valor do investimento inicial, ou seja, os prazos dos retornos dos investimentos. Em termos simples, é o tempo que o investimento que foi feito levará para retornar ao caixa da empresa. O método do benefício-custo é utilizado na análise de obras públicas, cuja duração é longa e envolve aspectos sociais. Esse método pode ser aplicado em qualquer instante, inicial, final ou num instante qualquer compreendido entre os dois extremos. Convém ressaltar que a avaliação de investimentos será mais conclusiva se for utilizada a combinação dos diferentes métodos apresentados. Suponha a existência de dois projetos de investimentos, A e B, nas condições apresentadas no quadro. Observe que ambos possuem o mesmo valor de investimento inicial, a mesma vida útil e a mesma soma dos fluxos de caixa líquidos. Ressalta-se que os valores apresentados entre parênteses representam saídas de caixa e, por isso, nos cálculos financeiros, representam valores negativos. Pois bem, presumindo que a vida útil dos projetos seja de 4 anos, o qual os investimentos não gerarão caixa após o seu término, isto é, terão valor igual a zero,
que o investimento inicial ocorre no momento zero e os fluxos de caixa líquidos, que são os caixas líquidos gerados no futuro, com o mesmo somatório. Temos dois projetos que aparentemente possuem semelhanças que dificultam uma escolha econômica mais atraente. Por isso, há necessidade de utilizarmos algum método de análise para identificarmos qual é a melhor opção. Desprezando os cálculos nesse momento, encontramos a TIR do projeto A no valor aproximado de 15,54% ao ano e a TIR do projeto B no valor aproximado de 14,96% ao ano. Dessa forma, em comparação entre os dados encontrados, a melhor opção seria o projeto A. Porém, em algumas situações, isso não é suficiente para se tomar uma decisão. Se a empresa optar por uma taxa mínima de atratividade de 15% ao ano, o projeto A pode ser implementado, pois a TIR desse projeto é maior do que a taxa mínima de atratividade requerida pela empresa, mas o projeto B não deverá ser implementado, pois a sua TIR é menor do que a taxa de atratividade. Com a taxa mínima de atratividade de 15% ao ano, os valores correntes do fluxo de caixa do exemplo anterior seriam descontados a essa taxa, apresentando os dados em valor presente, conforme demonstrado no quadro. Lembrando que podemos utilizar diversos métodos para avaliar os dois projetos de investimento. Utilizando novamente o método da TIR, identificamos que o projeto B está 0,0326% abaixo da taxa mínima de atratividade, enquanto a TIR do projeto A é 0,4678% superior. Bem, a conclusão é a mesma do cálculo da TIR, feito com os fluxos de caixa em valores correntes. Como sabemos, o payback é o período em que o valor do investimento é recuperado, ou seja, é o prazo em que os valores dos benefícios líquidos de caixa se igualam ao valor do investimento inicial. Se for utilizado o método do prazo de retorno para análise complementar, deve ser utilizado o fluxo de caixa em valor presente, pois o fluxo de caixa em valores correntes não considera o valor do dinheiro no tempo, o que produzirá um falso resultado. Desprezando nesse momento a fórmula de cálculo do payback, a qual será apresentada brevemente em um vídeo de demonstração, temos que o investimento inicial do projeto A será recuperado em 3 anos, 11 meses e 14 dias. Por outro lado, o investimento inicial do projeto B não será recuperado durante sua vida útil, pois o saldo acumulado no último ano continua negativo. A TIR desse projeto já indicava esse resultado. Dando continuidade na utilização de outros métodos para a avaliação dos projetos A e B, temos o cálculo do VPL, que representa a subtração do investimento inicial do somatório dos fluxos líquidos de caixa. Dessa forma, o projeto A apresentou um VPL de R$ 1.041,95 e o VPL do projeto B apresentou um valor negativo de R$ 75,75. Esse método também nos leva à conclusão de que deve ser implementado somente o projeto A, pois o seu VPL foi positivo. Com base na soma dos benefícios líquidos de caixa, podemos calcular os índices de lucratividade dos referidos projetos, conforme exposto no slide. Esse método consiste em obter a relação entre os benefícios líquidos de caixa gerados pelo projeto e o investimento inicial. Se o índice for igual a 1, significa que os benefícios líquidos de caixa gerados pelo projeto zeram o investimento inicial, isto é, o projeto não gerou ganho nem perda como resultado. Se o índice for maior do que 1, significa que além de recuperar o investimento inicial, o projeto gerará um ganho adicional. Mas se o índice for menor do que 1, o investimento inicial não será recuperado no período considerado, representando uma perda do valor investido. O índice de lucratividade do projeto A, de 1,0104, indica que o retorno é de 1,04% acima da taxa de atratividade, no prazo de 4 anos, o que equivale a 0,25% ao ano. Vimos ainda que não é sensato fazer o investimento no projeto B. Com exceção do método do prazo de retorno, em qualquer dos outros métodos de avaliação apresentados, podem ser utilizados os dados em valores correntes ou em valor presente, pois as conclusões serão as mesmas. Porém, é recomendável utilizar os valores em moeda forte ou em moeda de poder aquisitivo constante, pois as taxas de inflação anuais podem ser significativas durante o prazo do projeto.
Dando continuidade, vamos à terceira e última parte do nosso tópico, análise de investimento. Investimento incremental. Nem sempre a empresa se deparará com alternativas de investimento com dados semelhantes. Na prática, é muito comum os investimentos apresentarem uma ou outra característica parecida. A análise incremental tem por característica analisar projetos com tempo de vida útil com mesma duração, porém com valores distintos entre os valores do investimento inicial, bem como os valores de seus fluxos de caixa líquidos. Supondo agora que os projetos A e B exibidos no quadro são investimentos mutuamente excludentes, isto é, a empresa só pode escolher um dos dois para realizar o seu investimento, sendo os recursos disponíveis na casa de R$350 mil e a taxa de atratividade requerida pela empresa é de 15% ao ano, verificamos que o projeto A só utilizará parte dos recursos disponíveis. Então, há a necessidade de se analisar os recursos remanescentes, caso esse projeto seja escolhido. Observando o quadro, identificamos que há diferença tanto no investimento inicial como nos fluxos de caixa líquidos de ambos os projetos. A diferença desses valores irá compor o que chamamos de fluxo de caixa incremental, que é obtido pela subtração dos valores do projeto B menos os valores do projeto A. Após procedermos com os cálculos necessários para a análise dos dois projetos, juntamente com o fluxo de caixa incremental, P menos A, verificamos que a TIR e o índice de lucratividade do projeto A se apresentaram melhores do que os do projeto B. Dessa forma, escolhendo o projeto A, o que faremos com os recursos remanescentes? Bem, o fluxo de caixa incremental apresentou uma TIR de 17,98%, sendo maior do que a taxa mínima de atratividade, e um VPL de R$ 11.038, isto é, os recursos remanescentes devem ser investidos a uma taxa mínima de 17,98% para que o projeto A possa se igualar aos benefícios do projeto B. Pense bem, o projeto A apresenta a TIR maior do que a do projeto B. Porém, os recursos que são investidos representam apenas uma parte dos recursos disponíveis. Serão investidos R$150 mil e os recursos disponíveis são de R$350 mil, sobrando então R$200 mil, que ficarão ociosos no caixa da empresa. Então, se for para os recursos remanescentes ficarem parados no caixa, convém escolher a alternativa do projeto B. Dessa forma, a escolha pelo projeto A fica condicionada ao investimento dos recursos remanescentes, de modo que proporcione um índice de lucratividade igual ou superior a 1,0552, isto é, a uma lucratividade mínima de 5,52%. Lembrando que os cálculos foram suprimidos aqui, mas serão abordados brevemente no vídeo de demonstração. Como vimos antes, os investimentos costumam apresentar características diferentes. Agora iremos analisar projetos com durações diferentes. Conforme demonstrado no quadro, o projeto A apresenta uma vida útil de 2 anos e o projeto B uma duração de 3 anos. Analisando a TIR e o VPL de ambos os projetos, observa-se que a TIR do projeto A é o melhor, porém o VPL do projeto B é maior. Quando existem 2 ou mais projetos de investimento com durações diferentes, podem ser utilizados diversos critérios para equalizar suas vidas úteis. O critério que iremos utilizar é o reinvestimento do VFL da alternativa com a menor duração com base na taxa de atratividade. Esse critério pressupõe que a empresa consegue reinvestir o VFL auferido pelo projeto A a uma taxa idêntica à taxa de atratividade até o ano 3. Em termos mais simples, iremos utilizar o método VFL para transformar todos os valores de ambos os projetos para um momento no futuro, que geralmente é representado pela maior duração entre os projetos. No nosso caso, a duração do projeto B, que é de 3 anos. No quadro a seguir, temos o VFL do projeto A, calculado até o final de sua duração, ou seja, até o ano 2. Como precisamos equalizar o VFL do projeto A com o do projeto B, necessitamos reinvestir o resultado encontrado a uma taxa de 15% até o ano 3. Dessa forma, o VFL do projeto A, que era de R$ 11 mil, passou para R$ 12.650 no ano 3. Porém, o projeto B apresenta, nessa mesma data, um valor de R$ 13.588 no seu VFL.
Os VFLs dos projetos A e B descontados com a taxa de 15% ao ano corresponde a VPLs de R$ 8.318 e R$ 8.934, respectivamente. Os cálculos serão exibidos no vídeo de demonstração. Outra aplicação da análise de investimentos é na tomada de decisão sobre a substituição de equipamentos antigos por novos. No exemplo apresentado, temos 2 equipamentos de informática que foram adquiridos há 2 anos, por R$ 50 mil cada. Esses equipamentos apresentam uma vida útil estimada de 5 anos e o valor residual, ao final da vida útil, de R$ 5 mil cada. Os custos operacionais de processamento foram orçados em R$ 36 mil por ano, em média, para os 2 equipamentos, aos quais foram calculados com a taxa de atratividade de 15% ao ano. No final do 2º ano de operação desses equipamentos, a empresa recebe uma proposta de substituição dos 2 equipamentos antigos por um único equipamento, cujo preço é de R$ 80 mil e tem uma vida útil estimada em 4 anos e valor residual de R$ 15 mil. A vantagem do novo equipamento é que ele faz o trabalho dos 2 equipamentos existentes na empresa e apresenta custos operacionais no valor de R$ 14 mil por ano. Para concretizar o negócio, o vendedor ainda aceita comprar os 2 equipamentos antigos pelo preço total de R$ 20 mil. Essa decisão pode ser tomada com base em valor uniforme equivalente, VUE, considerando a taxa de atratividade de 15% ao ano. Observação: o VUE é sinônimo de série uniforme equivalente, estudado na matemática financeira. Se a empresa optar pelos equipamentos antigos, eles proporcionarão custos operacionais durante os próximos 3 anos, permanecendo com valor residual no final da sua vida útil. Como os custos operacionais já estão expressos em valores uniformes, temos apenas que transformar o valor residual de R$ 10 mil em valor uniforme equivalente. Procedendo com os cálculos, o valor encontrado foi de R$ 2.880. Em outras palavras, pegamos os R$ 10 mil e transformamos em 3 parcelas de R$ 2.880. Para encontrar o novo valor dos custos operacionais, subtraímos esse valor do valor inicial dos custos operacionais, ou seja, pegamos os R$ 36 mil e subtraímos R$ 2.880, obtendo um custo operacional anual líquido de R$ 33.120. O equipamento novo vai gerar o fluxo de caixa apresentado no diagrama de fluxo descrito abaixo. Observe que, como a empresa irá receber R$ 20 mil pela venda dos equipamentos antigos, ela só terá que desembolsar R$ 60 mil na compra do novo equipamento. Nesse sentido, agora teremos que transformar o valor da compra e o valor residual em valores uniformes equivalentes e somá-los com o custo operacional anual de R$ 14 mil. No slide, encontra-se um exemplo de cálculo utilizando os procedimentos numa calculadora financeira. Após procedermos com os cálculos, temos o valor de R$ 60 mil da aquisição do novo equipamento transformados em 4 parcelas de R$ 21.016 e o valor residual transformado em 4 parcelas de R$ 3.004. Para encontrar o novo valor dos custos operacionais, somaremos o valor de R$ 21.016 aos custos operacionais, pois ambos representam saídas de caixa, e subtraímos o valor de R$ 3.004, referentes ao valor residual, pois representa uma entrada de caixa, portanto, é o oposto dos custos operacionais. Em outras palavras, pegamos os R$ 14 mil, somamos os R$ 21.016 da compra do equipamento e subtraímos os R$ 3.004 do valor residual, obtendo um custo operacional anual líquido de R$ 32.012. Com base nos resultados obtidos, observamos uma ligeira redução do custo operacional anual líquido. Portanto, a decisão da empresa deve ser pela substituição dos equipamentos. Convém ressaltar que, nessas situações, o gestor pode ser contrário a esta decisão, se por acaso tiver de posse de outras informações que, analisadas, pode evidenciar que a empresa irá perder dinheiro nessa transação. Por exemplo, para desinstalar os equipamentos antigos e instalar o novo, a empresa terá que parar sua produção durante uma semana e seu faturamento irá reduzir a um patamar superior ao benefício que iria obter optando pela troca dos equipamentos. Pense nisso. O método da TIR tem limitação para avaliar investimentos, pois considera que a taxa de juros da aplicação financeira é a mesma do financiamento.
A TIR do projeto de investimento apresentado na tabela é de 8,84% ao ano, o que significa que é aplicada a taxa de juros de 8,84%, tanto para o financiamento quanto para a aplicação financeira. Portanto, o VPL ou VFL desse fluxo de caixa é zero, considerando a taxa de atratividade de 8,84% ao ano. Mas a taxa de juros de aplicação é, via de regra, menor do que a taxa de financiamento. Ou seja, se você for no banco aplicar dinheiro, você terá uma taxa de juros de rentabilidade diferente se você for no banco pegar dinheiro emprestado, que terá uma taxa de juros maior. Suponha que a taxa de financiamento seja de 8,84% ao ano e a taxa de aplicação de 7,5% ao ano. Na prática, como os juros são calculados sobre o saldo acumulado do período anterior, seja ele devedor ou credor, se calcularmos os juros com a taxa de 7,5% ao ano para a aplicação e de 8,34% ao ano para o financiamento, teremos o VFL negativo de R$ 2.542, o que significa que o retorno do projeto está abaixo da taxa de retorno desejada, pois ao final do projeto a empresa teria que cobrir o déficit acumulado de caixa no valor de R$ 2.542, ou seja, teria que tapar o buraco no valor de R$ 2.542 em valor do ano 5, apresentado no fluxo de caixa do quadro debaixo. Com isso, terminamos os tópicos da nossa aula, onde apresento agora a referência bibliográfica utilizada nessa apresentação. Bons estudos a todos e até a próxima!